Bem, amigos do canal GB, mais um videocast. Olha, hoje cheio de arte, hein? Muito bacana. Mas antes de tudo, você vai lá, plim, quando aparecer o sininho, vai lá, plim, se inscreve, vamos ser cada vez mais a nossa parceria aqui. Porque, olha só, hoje eu vou conversar com dois irmãos queridos da torcida brasileira, do esporte brasileiro, os Hipólitos. Daniela Hipólito, Diego, que escreveram com muito suor, com muita dor, com muito esforço o nome deles na história do esporte brasileiro, na história da ginástica, medalhas importantíssimas. Ele vem aqui para conversar com a gente sobre as piruetas, os duplos carpados da vida e agora até atividades circenses. Bora lá! Vamos lá, levantem, por favor. Dá um beijo aqui. Bem? Tá bom? Tudo bom? Faz tempo que eu não te vejo. Meu parceiro olímpico. Sempre bom te ver. E aí, cara? Tá E bom? esse cenário aqui, coisa linda. Brasil. Tá vendo essa? Privilégio. Algumas coisinhas aqui que a gente vai... Confesso que fiquei emocionada de ver uma coisa do meu ídolo desde a infância, além do meu irmão, Ayrton Senna, que pra mim é muito especial ver o capacete dele ali. Eu sei que é ídolo dele também, né? Com certeza. A gente combina até nisso. Senta aqui, querida. Obrigado, Galvão. Senta aí, Diego. Vamos lá. Deixa eu sentar aqui. Eu confesso que eu ainda não acostumei com esse microfone desse tamanho. Isso virou... faz parte do cenário também, né? Fica bonito. Mas Tá fica bonito? bonito. Tá legal. Aí Sempre tem inovando, né? a canequinha que é para homenagear meu querido amigo Jô Soares. Tá vazia? Tá vazio. Tá vazia. Ô, Sérgio! Todo dia agora? Pô. Cara, ele faz isso pra aparecer. Ele faz isso pra aparecer, eu tenho certeza absoluta. Ele deixa vazio que é pra ele poder entrar aqui pra aparecer. Olha que danado, cara. Que cara danado. Obrigada. Deixa eu fazer... Ô, Sérgio, puxa o microfone um pouquinho, tá muito próximo do rosto dela ali. Melhorou, Ingo? Pro outro lado. Ela vai olhar pra cá, pra mim. Então, tá bom assim? Mais. O jogo é um programa diferente, tá vendo? Tá bom? Ok, muito obrigado. Ele fala o meu ponto, mas vaza tudo que ele fala. Ingo Ostrovsky. Eu tenho aqui umas coisinhas que eu anotei. Eu deixo sempre na ordem, o Ingo vem, mexe, muda tudo de ordem, mas tudo bem, tá bom, não tem problema não. Umas coisinhas que eu anotei para não esquecer. Mas antes de mais nada, quer dizer que é um prazer muito grande recebê-los aqui. Vocês fazem parte da vida do esporte brasileiro, fazem parte da minha vida, das transmissões que pude fazer, das angústias, dos momentos de alegria, mas das angústias, dos tombos da vida, que acontece, Exatamente. né? Você está bem, Daniel? Eu tô bem. Passei por um período complicado, mas... É mesmo? Graças a Deus, a gente aprende que a saúde ela é frágil, por mais que você seja atleta. Então, você tem que Olha. aprender que atleta não é herói. Atleta é um ser humano Preste com uma atenção, capacidade preste atenção. de uma força maior que o normal, mas que a gente tem que se cuidar sempre. Aí, às vezes, uma infecção, um excesso de remédio. Você nunca gostou de tomar muito remédio, pelo que eu sei. Não, nunca gostei de tomar muito anti-inflamatório. Eu sempre preferia tomar injeção. Se eu podia resolver com uma injeção, eu preferia tomar logo. Mas foram 32 anos de carreira, então não teve como escapar do anti-inflamatório. Mas isso agora foi mais relacionado a alguma infecção de alguma coisa que eu tive e alguma bactéria que eu já tinha há muito tempo no organismo e que se manifestou agora pela baixa imunidade. Baixa imunidade. O que ela está dizendo, tá vendo? Super atleta. Gozada, quando ela fala assim, 32 anos de carreira, a idade é só um pouquinho mais. É só um pouquinho mais, que ela começou muito novinha, muito menininha, eu me lembro muitíssimo bem quando ela começou. Agora, você, Diego, você tomou muito anti-inflamatório, que você me falou.
Muito anti-inflamatório, porque eu tive muita lesão grave e a medicina cada vez mais ela evolui, né? Eu vejo que por todas as minhas cirurgias que eu fiz na ginástica, foram 11 cirurgias. 11 cirurgias. A própria Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu tinha 2 fraturas na minha coluna. Então, Olha só. foi um período que eu precisava, na realidade, era o paliativo, é o que tinha para fazer naquele momento. Eu queria conseguir o meu sonho de ser medalhista olímpico, dos meus títulos mundiais e de Copas do Mundo, e antigamente não era tão organizado como é atualmente. Hoje em dia, uma equipe multidisciplinar define tudo, a gente já tem a medicina esportiva cada vez mais evoluída, então eu tomei muito remédio, muito anti-inflamatório, mas depois que eu deixei de ser atleta atuante, que a gente deixa de ser atleta, né? Não deixa atleta eternamente. Mas eu comecei a tomar mais cuidados, eu tenho o hábito de ir para academia, faço coisas que me mantêm, na realidade, com a minha saúde bem. Ela, 32 anos de carreira, quantos anos foram? Você sabe que eu não sei. Vamos fazer as contas. Dos 7 aos 30, 23 anos. Eu vou ver. Gente, aqui eu tive que anotar, porque... Vou começar aqui com a Daniela. A idade deixa pra lá. Ela falou que 32, ela começou na ginástica, ela tinha 4 anos, não é? Só fazer as contas aí. Faz a conta por aí. Aí, isso aí dá a sua idade. 32 mais 4 dá a sua. A sua eu posso contar. Com 12 anos, você já era menina prodígio do Flamengo. Você chegou em que ano no Flamengo, você lembra? Eu cheguei em 95, cheguei com 10 para 11, né? E você foi a primeira atleta da ginástica brasileira. Veja a importância dessa mocinha. Você foi a primeira atleta a chegar no Flamengo com contrato, com salário, com moradia, para você, para os seus irmãos. Ele pegou carona nessa moradia, que ele era mais novinho. Isso é fantástico, porque nós estamos falando de uma época que as pessoas conheciam a ginástica olímpica sei lá, Nádia Comaneci, que tinha uma recém-aparecido, fantástica. Era sua ídola? Com certeza, a Nádia Comaneci é uma das minhas ídolas e a nossa representante da época, que foi também quem me fez ficar pegando o colchão da cama da minha mãe para ficar brincando, que foi a Luísa Parente, que foi a primeira representante do Brasil nos Jogos Olímpicos, que se classificou diretamente no Mundial. Porque a gente teve outras atletas antes da Luísa também. Claro. Foi Tatiana Figueiredo, Cláudia Magalhães, então tiveram outras atletas antes da Luísa, mas a Luísa foi uma das atletas que se classificou. Foi um ponto de referência, né? Foi um ponto de referência para uma classificação olímpica. E como é que é esse negócio de pegar colchão? Como é que é? Você é atormentada? Você atormentava a vida da sua mãe com essa coisa ou não? Na verdade, eu brincava, né? Então, eu fazia o braço do sofá de salto. Então, eu corria da cozinha para a sala brincando de saltar. Pensei que era a trave, você fazia sua especialidade. Era o meio-fio do asfalto ali que tem. Olha. Eu ficava brincando. E nessa época... Com 4, 5 anos de idade, por aí? 4 anos e meio. Por coincidência, nessa época, um professor do SESI de Santo André morava na mesma rua que a gente. E aí me fez o convite para minha mãe. E aí, em uma semana de teste, eu já estava na equipezinha do SESI. Olha só. E logo depois já começou a ganhar. Logo depois eu ganhei, a primeira competição que eu ganhei foi na época aqueles regionais, né, Jogos Abertos, Jogos Regionais. Eles eram talentos, né, busca de talentos ali do SESI, porque o SESI sempre foi uma estrutura muito grande de esportes. E tinham essas competições entre os SESIs. Numa dessas competições eu ganhei como destaque da competição. Logo em seguida... Você lembra quantos anos você tinha? Acho que eu tinha 7. A sua irmã se equilibrava no meio-fio. Dependendo do lugar, São Paulo é a guia. No Rio, meio-fio, vai mudando o nome. Aquela partezinha da calçada, chegar, tem mais ou menos a largura A largura da né? trave.
Olha De só. 10 centímetros. Cada vez que eu via vocês fazendo o exercício na tarde, dava um desespero. E pula, e dava um A desespero. gente que tá assistindo lá embaixo também, torcendo pela companheira, também fica no E eu desespero. narrando tudo que eu não queria dizer. Ela caiu, cara, tudo que eu não queria dizer. Mas ela começou no meio fio da calçada, fazia o salto do braço do sofá. E você, Diego, começou como? Você começou por causa dela? Eu comecei total por influência da Dani, né? Não era um esporte que ainda era praticado por muitos homens. Isso foi até algo que foi com a minha geração, que foi quebrando esses tabus, Verdade. mostrando, depois vir Zanetti, Nori, dentre tantos campeões que nós temos atualmente na ginástica, mas eu me inspirava na Dani e depois na Daiane também. Então, porque eram as multicampeões que eu tinha para olhar elas duas. Verdade. A Dani como um exemplo muito claro de determinação, uma menina... Quando a gente falou no início da questão de como ela treinava no início, você imagina, Galvão, que quando ela conseguiu se destacar com 6, 7 anos de idade, ela treinava em pneus mesmo, e em cima era o tatame de judô. Mas não tatame oficial, que era aqueles de palha de antigamente. Esse era o tablado que ela treinava. E pensar que anos depois, essa motivadora que foi pra mim, conseguiu a primeira medalha mundial de ginástica nesse mesmo aparelho, só que um oficial. Então, eu gosto muito de recordar essas histórias de comparativas, porque depois que a gente começou a ter os patrocinadores, influências de outros atletas, ela me motivou. Se eu me tornei o primeiro campeão mundial da história entre os homens, primeiro medalhista mundial, foi porque ela escancarou as portas e depois veio a Dai também em conjunto dela. Então, nós tivemos um período muito positivo, Galvão, porque nós éramos os DDDs, né? Era o Diego, a Daniela e a Daiane. Verdade. E a gente fez com que a ginástica Por que eu nunca pensei nisso? ganhasse visibilidade. Ganhou muita visibilidade. A gente chegava nas competições, as competições eram televisionadas em canal aberto, que não é algo que a gente tinha essa oportunidade. A gente vem de um país que é do futebol, eu torço muito, eu sou muito flamenguista, mas eu digo assim, nós somos um país que o esporte olímpico não tinha ainda esse espaço. Não então, tinha. a gente vê hoje uma Rebeca aí brilhando como brilha, primeira campeã olímpica da história da ginástica, que já veio com chance desde a geração da Dani, lá em 2004, com a Dani e a Daiane, já com chance de medalha olímpica em Atenas. Mas então, eu gosto muito de frisar esse exemplo, porque a gente perdeu muitos valores na atualidade. A gente muitas vezes não lembra quem são as pessoas que fizeram a gente chegar onde chegou. Isso é importantíssimo. Cara. Muito importante. Isso é muito importante, esse reconhecimento que você faz, a influência da sua irmã. E você deve se orgulhar muito disso, Daniela. Muito. Eu acho que a minha família foi a minha base maior, né? A gente tem uma menina que estava com um sonho, muda para o Rio de Janeiro com a família inteira com um sonho, acreditando num sonho de menina que... E a família mudando por sua causa. Mudaram e você todos novinha. por minha causa. E naquela esperança. Podia acontecer como não podia acontecer. Podia acontecer de outras formas. Só que, graças a Deus, deu certo. Ainda veio o Diego junto, mais um aí, campeão, que para mim também, Galvão. Fale. Eu sempre falo que meu irmão também foi muito exemplo para mim. Muitas vezes que eu baixava um pouco aquela motivação, porque quem viveu com o dia a dia do meu irmão, em tudo que aconteceu com ele na carreira dele, eu tive o maior exemplo. Eu tive uma época que ele teve uma cirurgia muito delicada, que eu vivia o dia dele junto com ele. E ali me mostrava muito a força dele, porque em nenhum momento ele deixou de ser positivo para a classificação olímpica, para ele conseguir ir para a Olimpíada dele, para ele ir para mais uma Olimpíada. Depois ir para outra. Depois ir para outra. Então, ali, para mim também, não foi só. Eu acho que era um complementando o outro. Eu acho que assim, vocês como irmãos não brigam? A gente briga sim, porque eu acho que... Briga na boa, briga na boa. As melhores resoluções, elas têm que ter a briga, porque eu acho que muitas vezes você só ser aquela coisa do tranquilo, às vezes não vai. Mas eu queria falar uma coisa, já que você está falando. Eu me lembro, e o Diego tem razão, as transmissões de TV aberta, fiz muito no Esporte Espetacular, na Globo, né? Muita coisa ao vivo, e me emocionava com aquilo.
Mas eu via mamãe lá. Ai, sempre. Sempre. Ela até hoje, Galvão, ela é uma pessoa Fala o nome que... dela. A Dona Geni. Dona Geni. Dona Geni. Ela era, mais até quando você, um pouco antes do Diego, ela estava. Eu via sempre a Dona Geni acompanhando, a expressão de que orgulho da minha filha, que coisa bonita, coisa. Isso mexia com vocês também. Mexe muito, Galvão, e vou te dizer que nessa fase que eu tive no hospital, a minha família e hoje também o meu marido, eles fizeram, assim, dos meus dias me fazerem ter força, né, para realmente lutar e entender que tem muita coisa que vale a pena a gente lutar. Não, e bom lembrar também da Dona Geni, Galvão, que eu Fala. acho que essa história que não é uma história, é uma realidade. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito à frente da gente, porque, primeiro de tudo, por mais que a gente tinha tido oportunidade de emprego no Rio de Janeiro para Dani, salário, o Flamengo, pouco tempo depois, quebrou. Então, a gente passou por períodos, mesmo morando na Zona Sul, que a gente não era despejado, porque o prédio era do Flamengo, a gente ficava 6 meses sem energia, 8 meses sem energia. Eu era vendedor ambulante na praia de Copacabana. Então, isso tudo nos fortaleceu demais. Claro, Mas lógico, o mais importante disso tudo, depois desse tempo de deserto que a gente teve, para Dani ir para o primeiro campeonato mundial, para o campeonato mundial de 2001 em Ghent, que foi que aconteceu, nessa época não tinham patrocinadores. E para Dani conseguir ir, foi Dona Geni que conseguiu falar. Olha só. Com o Ronaldo Fenômeno. Dona Geni, na época, ela Com o teve a Ronaldo ideia de Fenômeno, falar... olha Sim, só. nossa história começou por ele. Eu falo que o Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, para a ginástica, ele também é especial, porque ele, numa época muito difícil, minha mãe falou com o Rodrigo Paiva, que era o assessor de imprensa dele na época. Isso. Contou a história, explicou a situação, e aí o Rodrigo falou assim, fala direto com ele. E ele me atendeu carinhosamente, assim, de uma forma que... Ele estava na Itália nessa época? Estava na Itália. O Rodrigo estava na Itália com ele? Falava com ele, falava com a Milene Olha na só. época. E eles foram, assim, incríveis, porque ele não perguntou o porquê e o para quê. Ele simplesmente se sensibilizou com a história de um atleta e ajudou, sem esperar nada em troca, sem... Que ainda não era conhecida. E sabe quantos anos ele tinha? Eu estava com 17 Eu na vou época. puxar a Copa 94, que ele tinha 17, 98, ele tinha 21, quando aconteceu aquele drama com todos. Ele tinha 24 anos de idade, uma coisa assim, criança, e já essa muito consciência. Gente, acho que muito provavelmente todos vocês nunca tinham ouvido falar disso, dessa importância e o reconhecimento deles. Porque a vida do atleta não é fácil, não. Não é só fisicamente. Tem tudo isso, quer dizer, para poder ir... Isso foi para o Campeonato Mundial, não foi? Você já tinha ido uma Olimpíada um ano antes? Tinha ido para uma Olimpíada. Mas conta o que aconteceu nesse Campeonato Mundial. Conta. Só a primeira medalha da história da ginástica. Ué, então... Mas falar a medalha dela aqui, quer ver? Eu anotei, porque de cor não consigo saber. Olha só. Ela foi exatamente a primeira a conquistar uma medalha mundial em 2001. Porque o Ronaldo levou. Porque o Ronaldo Ronaldo me levou. ajudou. E com a ajuda do Ronaldo, eu consegui levar a minha treinadora, que era Georgette Vidor na época, e uma amiga minha, companheira de clube, que também não tinha condições, porque como o Flamengo, na primeira tentativa de virar clube empresa, que foi com a ISL lá em 2000, acabou quebrando junto com a ISL, porque não estava tão preparado quanto é hoje. Claro, eram outros tempos. Eram outros tempos. E o Ronaldo Fenômeno entrou muito especialmente na minha vida, e foi quando ele mudou não só a história de uma Copa do Mundo do futebol, ele mudou a história de um outro esporte. Porque com carinho, com a sensibilidade dele, ele ajudou uma atleta a ir para um Mundial. E nesse Mundial foi num ano, Galvão, que eu lembro que foi muito especial, porque foi num ano que todos os esportes do Brasil tinham tido dificuldades e as medalhas esperadas dos esportes não tinham vindo. E eu saí do Brasil com a ajuda do Ronaldo, sem ninguém saber, sem nada assim. Eu queria ir em busca da melhoria do esporte, mas você nunca espera, principalmente de um esporte que você é julgado por aquilo que você apresenta.
Fui para a primeira final mundial da história de um aparelho, que foi no solo. E meu melhor aparelho era o solo também, mas meu melhor aparelho sempre foi a trave. A trave. É. E, consequentemente, o aparelho que eu comecei a me destacar foi o aparelho que deu a primeira medalha da história do Brasil, Você que foi tinha, no solo. você tinha ido na Olimpíada de Sydney, que foi sua primeira Olimpíada. Foi minha primeira Olimpíada. Essa mocinha aqui, ela foi a 5 Olimpíadas. 5 Olimpíadas. Eu tava lá em todas elas. Ela foi a Sydney em 2000, foi em Atenas em 2004, foi em Pequim em 2008, foi em Londres em 2012 e a Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. O Diego também não fica muito para trás, não, como ele começou um pouquinho depois, mas ele teve em Atenas, não, ele teve em Pequim, teve em Londres e teve no Rio, depois vou falar especificamente do caso dele, porque uma força de virar a história. Ele podia ter se arrasado ali depois das Olimpíadas de Pequim e de Londres. Então, nós vamos fazer o seguinte. Quando eu falo a gente só vê no solo, duplo carpado, estipado, grupado, não sei o quê, e vira para lá e vira para cá. Muita gente chama de piruetas, as piruetas da vida que surgem para a gente na vida inteira. É preciso muito treino para isso e muito sofrimento, não é? Para vocês dois. É muito treino, porque a ginástica a gente sempre tenta chegar à beira da perfeição e o segredo é a repetição. A gente não tem muito o que fazer, lógico, tem todo o planejamento e hoje em dia a gente conta muito também com uma melhoria na parte que juntou junto com o esporte, que somou com o esporte, que é a equipe multidisciplinar que está constantemente no ginásio acompanhando o treinamento, mas são de 7h30 a 8 horas diárias de treinamento. Todos os dias. Todos os dias. Quarta e sábado, geralmente, eram os mais leves, que era um período só de treinamento, mas a parte... Para dar um descanso, né? Um período descanso. só. E a dor sempre presente, né, Diego? A dor faz... eu acho que foi o Oscar do basquete que disse isso, que a dor faz parte do uniforme do atleta. Sim. Com certeza. Mas você sabe como eu enxergo, assim, Galvão, de verdade? Todas essas minhas dores, que foram cicatrizes do meu próprio corpo, né, que são as minhas muitas lesões e cirurgias, elas sempre foram uma motivação para eu conseguir enxergar aquela cicatriz e sempre ir em frente. Porque o diferencial de um campeão que eu falo para a vida, porque o esporte ele não é nada diferente do que as pessoas lidam no dia a dia. Claro. Nós temos problemas, dores, dificuldades, momentos de anseio, momentos que a gente acha que não vai dar certo. Então é sempre uma balança. O que é na nossa vida pessoal é a mesma coisa que é no esporte. Então o que eu sempre lidei é porque assim, eu sempre lembrava quem eu fui no início. E aquilo sempre me construía, me fazia forte. Então, eu nunca olhei de uma maneira assim, era um problema, era uma dor. Era uma adversidade, porque jamais seria importante... Era uma coisa a ser vencida. É uma coisa a ser vencida, e eu gosto desses desafios. Com certeza, como você, que ficou muitos anos aí como nosso principal referência da Globo, como... Eu idolatro você, eu acho você um cara sensacional. E a gente tem que falar, porque muitas vezes a gente deixa de falar as coisas que a gente pensa, só que isso faz o diferencial, a pessoa que vai lá e gosta de fazer. Você não tá mais lá diretamente. Você parou? Ainda tô lá, ainda Não, mas eu digo assim, você não tá como era totalmente... Como era antes, claro. Como era antes, mas não para. Também, amigo, março do ano que vem eu completo 50 anos de televisão. Sensacional. Tem um certo tempo. Isso para mim é o maior exemplo, porque você mostra um diferencial. E qual que é o seu diferencial? Você não desistiu, você foi em frente, você teve a rotina, você foi em busca, que é a mesma coisa do que um atleta, que é a mesma coisa do que um produtor, que é a mesma coisa do que qualquer área. Então, o que a gente fez diferencial, acho que sempre foi não desistir. Isso é que é fundamental. Não desistir. Porque eu digo sempre que eu sou, acima de tudo, um vendedor de emoções. Vocês me davam as emoções para que eu pudesse vender pro telespectador. Mas, ao mesmo tempo, e aí entramos na história do tombo, eu sempre fui um equilibrista, porque eu me sentia andando no fio da navalha. De um lado, a emoção que eu pegava para vender,
e do outro lado, a realidade dos fatos que eu não podia ignorar. E o equilibrista, de vez em quando, cai, né? De vez em quando ele tropeça e cai. Aí, quando cai, você tem que se levantar. Mas existem os tombos físicos e existem os tombos emocionais. Sim. Então, com você, Daniele, sua primeira Olimpíada foi em 2000. A sua primeira medalha mundial foi em 2001. Mas, quando você tinha, acho que 13 anos, em 97, isso deve ter sido um tombo emocional muito forte. Gente, o que aconteceu foi o seguinte. Um acidente de ônibus na Via Dutra, que une Rio a São Paulo, a estrada que une Rio a São Paulo. Sério. Morreram 6 pessoas. 15 pessoas ficaram feridas. E uma delas, carregando esse ferimento para o resto da vida, a Georgette Vidal, sua técnica na época, e continuou depois, técnica do Flamengo, que ficou paraplégica. E a irmã do Roger, que teve traumatismo craniano. E a irmã do Roger, nosso querido Roger, jogador, hoje comentarista, meu amigo, que teve traumatismo craniano, verdade. Você teve algum dano físico ou foi muito mais mental? Eu não tive dano físico que me deixou com sequelas. Eu acho que, na época, até tive um machucado muito pequeno, porque a gente tinha um treinador cubano que se chamava Casimiro Soares, que era um multicampeão de Cuba, que veio trabalhar no Brasil. E a Georgette, na época, era casada com ele. E, na hora da viagem, ela pediu para eu trocar de lugar com ele. Olha. Porque ela dormiria mais confortável com ele, porque ele era maior. Claro. E aí eu fui para aquele banco do leito isolado. Foi a minha salvação, porque eu acho que aonde ele estava, com o meu tamanho, o meu peso, eu realmente não teria resistido ou teria passado por algo muito parecido com o que a Úrsula passou. Foi muito mais traumático e te digo que hoje, quando eu olho a foto do acidente, porque quando a gente vai contar para as pessoas que você já passou por um acidente, que foi um acidente grave, e você mostra a foto do acidente, eu me assusto muito mais hoje com a foto do que na época. Eu acho que na época eu era muito nova, muito jovem, e não entendia o perigo todo, talvez, que eu corria ali. Você era uma menininha de 13 anos. No acidente, porque a minha única preocupação era chamar pelas pessoas que eram meus companheiros que estavam viajando comigo. E eu fui a última, na verdade, a sair realmente do ônibus, porque eu voltei várias vezes chamando pela Úrsula. E a gente não encontrava a Úrsula na bagunça, né? E tava de noite, a gente não encontrava a Úrsula. A Úrsula é a Georgette. A Georgette eu já tinha encontrado. Já tinha encontrado. E ela estava com a voz muito fraca. E aí ela começou a chamar a Úrsula, e o desespero dela também me fez ficar desesperada, porque ela chamava a Úrsula e a Úrsula não respondia. E a minha mãe estava 2 ônibus atrás do acidente. Nossa. Porque ela estava indo para casa da minha avó para ver a minha avó e depois ia assistir o campeonato, que era uma classificação para um Pan-Americano. E aí chegaram no ônibus que ela estava, falando que a moreninha tinha saído em coma e a loirinha tinha saído andando. Então, inverteram. E aí ela não podia sair dali, porque estava a estrada toda travada com um acidente, e ela desesperada. Mas quando ela chegou, foi ao contrário. Ela me viu correndo de um lado para o outro, querendo saber da Georgette, querendo saber do Casimiro, perguntando pela Úrsula. Então, assim, eu fui uma pessoa que só parei mesmo para pensar e me assustar quando eu deitei com a minha mãe na cama para dormir, que eu sonhava e acordava gritando com um acidente. E tem a sequência disso, né? Porque você continuou trabalhando depois com a Georgette continuou como técnica, antes de você ir para Curitiba, desistir de Curitiba, voltar de Curitiba para o Flamengo, depois ir para Curitiba de novo. E como foi, por exemplo, o reencontro com ela, que sempre estava ali junto com vocês meninas ainda, e ela ativa nos treinamentos? Como foi voltar e vê-la numa cadeira de rodas e para fazer o trabalho dela?
Foi difícil, eu acho que pra gente que sempre via uma pessoa ativa, que amava dançar, que amava estar no carnaval, que era, nossa, se cuidava como ninguém porque ela era passista da Portela, então se cuidava muito, além de dar treino, tudo. Foi uma adaptação, acho que para todos, né? Porque ela foi uma adaptação para ela e uma adaptação pra gente. Mas eu acho que ali foi um conjunto, né? Eu acho que a gente sempre valorizando o crescimento da outra, porque eu cresci com ela como ela cresceu comigo, e esse valor é até hoje, né? Ela, quando ficou sabendo, são coisas que quando a gente vê como as pessoas amam a gente. Ela, quando ficou sabendo o que estava acontecendo comigo, ela se desesperou, ela começou a ligar para uma outra amiga dela também, que fez muito parte da nossa vida, que foi Estela Torreão, porque não pode acontecer isso com ela, porque a gente tem que ir atrás de médico. Então, a gente vê nesse momento quanto uma faz parte até hoje da vida da outra. A união da vida que o esporte faz. Diego, eu costumo dizer que o esporte é fantástico, porque ele nos ensina a lutar com todas as forças pela vitória. Agora, não vou entrar nessa sua questão de força, essa força interior que você tem, que eu sei que tem e conheço bem. O esporte nos faz lutar com todas as forças pela vitória, mas ele também nos ensina que algumas derrotas são inevitáveis, né? E é preciso encará-las, não é isso? Sim, assim, desde o início, Galvão, tipo, eu penso muito, eu sempre falo, a gente fala muito da minha história, caiu de bunda, caiu de cara, depois caiu de pé, porque é exatamente... Como é que é? Caiu de bunda, caiu de cara e depois fiquei de pé. A gente ri agora, mas quando você Mas caiu, é exatamente quando isso. você caiu de bunda, me deu um desespero, eu estava narrando, fiquei desesperado. E você sabe que uma das coisas mais marcantes para mim, eu até falei isso antes de entrar na entrevista, que a gente não tem noção da dimensão do que a gente representa naquele momento. Claro. Quando eu cheguei em 2008, eu era campeão mundial de 2005, primeiro homem campeão mundial da ginástica no masculino, era prata em 2006 no mundial, era bicampeão mundial em 2007, fui para as Olimpíadas de Pequim como grande favorito a ser campeão olímpico. Foi um ano complicado para mim, eu tive uma cirurgia 3 meses antes de Pequim no meu joelho direito, tive dengue hemorrágica, que eu emagreci 10 quilos, mas nada disso me dizia que eu não iria conseguir. Então, consegui competir, primeiro dia me classifiquei em primeiro e foi muito marcante para mim te ver. Porque a gente se cruzou nos estúdios da Globo e eu era muito seu fã, e sou ainda. E foi muito, falei, caramba, que impressionante, nunca imaginei o Galvão narrar uma final minha. Só digo assim pela questão de como isso foi importante para mim também. Cara, eu fui para lá na certeza realmente que você ia conquistar o ouro. Como eu falei das medalhas, ele foi econômico a citar aqui as medalhas dele, porque ele teve ouros em mundiais em 2005 e 2007, isso você falou. Mas medalhas em mundiais ele teve em 2005, 2006, 2007, 2011, 2014. Foi a 3 Jogos Olímpicos, conquistou a medalha de prata no Rio de Janeiro, que era o sonho da vida dele, de conquistar essa medalha olímpica. Para a gente poder rememorar, ele estava na final do solo, um exercício fantástico. No finalzinho, quando eu me lembro, quando você desce, talvez o corpo deve estar um pouquinho mais à frente, quando os pés bateram no chão, você não conseguiu levar o corpo à frente e caiu sentado. Imagina o que se perde de pontos por tomar um tombo. Eu não sei exatamente o que se perde de pontos por tomar um tombo. Mas mesmo assim ele foi 6º colocado na Olimpíada. Você estava sobrando para ganhar o ouro. Você estava sobrando. Cara, é um tombo muito duro. Mas assim, isso na realidade foi a minha maior lição da minha vida, o Galvão, porque eu cheguei no cenário, um menino que veio de baixo, que foi pobre, que já teve dias que não tinha o que comer dentro de casa, cheguei em um estrelato e eu não era mais o Diego Hipólito atleta, eu virei uma celebridade. Verdade. E eu tinha que colocar meus pés no chão e entender que eu era um atleta. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ser conhecido ainda. Olha, eu fui medalhista olímpico há 7 anos atrás. E o reconhecimento das pessoas por uma medalha que aconteceu há 7 anos atrás é igual do que era 7 anos atrás. Então, o que foi nesse momento essa queda?
essa queda foi uma das minhas maiores vitórias da minha vida. Porque me fez mostrar que eu não era invencível, que todos que estavam na final eram merecedores daquele resultado e todos que estavam ali tinham lutado muito. Quando eu caí, eu fui muito cruel comigo, porque eu achava que eu tinha amarelado e ninguém amarelou. O primeiro atleta a chegar numa final olímpica, Claro. um homem chegando numa final num país que era extremamente preconceituoso com a ginástica. Eu estava mudando uma história ali da ginástica brasileira masculina. Então, eu já era muito vitorioso, só que eu não enxerguei dessa maneira. O que aconteceu comigo depois? Eu não conseguia mais ir tão... Eu fiquei muito inseguro. 2009 fui para um campeonato mundial novamente. Ali me tornei 9º do mundo. Eu não fui para a final, que só 8 vão para a final, mas já era grandioso. 2010 eu tive uma lesão muito grave no meu pé, que eu tive que operar na Suíça, porque nenhum médico brasileiro quis me operar, que eu rompi todos os ligamentos internos e todos os externos, sendo Vão somando aí os problemas, os tombos físicos, as contusões, os tombos mentais, as contusões. Acho que a mental era pior. A mental era pior, porque você imagina, eu tive essa lesão em 2010, eu estava muito bem, eu estava com chance de mais uma vez ser campeão do mundo, e eu não pude ir, tive que ser operado na Suíça, foram 10 meses de reabilitação, eu tinha 3 meses para o Mundial pré-olímpico. Aí você voltou forte em 2011 e ganhou a medalha em 2011. E nesse período de 2010, Galvão, eu posso dizer que eu vivi a vida do Diego também, e foi uma das maiores lições que eu tive como atleta, porque às vezes a gente fala assim, ai, você leva, tipo, você não ganha uma medalha, você já fala assim, ai, não sei o quê, ai, não sou capaz. E ele operou, eu estava no Mundial de 2010 quando ele operou, eu estava na Holanda e ele estava na Suíça operando. E quando a gente voltou, eu vivi muito essa fase dele. Em nenhum momento, Galvão, eu vi o meu irmão fraquejando no sentido assim, ai, não vou conseguir, ai, não vai dar tempo, eu não vou conseguir ir para Londres. Pelo contrário, ele repetia comigo todos os dias que eu levava ele para fisioterapia, para tudo, ele virava assim, vai dar, eu vou conseguir, eu vou para a Olimpíada de Londres, eu vou para a Olimpíada de Londres. E quando ele conseguiu a classificação de Londres, isso ficou muito marcado para mim também, como atleta, como exemplo. Claro. E aí você vai para Londres, quer dizer, você passa por isso tudo, você se recupera, você conquista a medalha no Mundial de 2011 e chega de novo forte em Londres. Sim. E caiu de novo. No ano de Londres foi um ano que eu estava muito debilitado de corpo falando. Eu tive 2 cirurgias no meu pé direito, uma cirurgia no meu joelho direito e uma cirurgia no meu ombro esquerdo. Em um ano, no mesmo ano de Londres. Na semana da competição de Londres, eu estava andando de muleta, porque eu tinha feito um edema ósseo no meu pé direito. Então, eu entrei para Londres para competir de uma maneira que eu não tinha condição, na realidade. Só que a vaga era minha. Então, eu jamais ia desistir, porque positividade e murmurar nunca foi algo que... Murmurar jamais. Eu já estava nos Jogos Olímpicos, eu era um privilegiado. Claro. Quantas pessoas querem estar ali? Então, eu entrei, eu achava que ia dar certo mesmo assim, fiz a primeira acrobacia, a segunda eu caí literalmente de cara. Esse foi o pior momento da minha carreira, incomparável. Porque além de eu cair de cara, eu tinha que continuar a série. Terminei depois a série, ali eu falei assim, eu perdi minha última oportunidade da minha vida. Nada. Pensei, a gente sempre pensa, né? Eu lembro que eu me escorei num palquinho que tinha do lado e pensei assim, meu Deus do céu, acabei com a minha carreira. Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma Olimpíada cair de bunda. 4 anos depois você vai... Só tem oportunidade 4 anos depois de tentar de novo. Eu tinha caído de cara. Depois, para os próximos Jogos Olímpicos, eu estaria com 30 anos de idade. 30 anos para ginástica é uma idade extremamente avançada para a minha modalidade. Começa-se muito cedo. Sim, na final olímpica do Rio de Janeiro, eu estava disputando com meninos com 10 anos mais novos do que eu. Então... tive esse ciclo, partir para o próximo ciclo. Por que eu continuei na ginástica? Porque depois do ano de 2012 mudaram o tablado.
colocaram mola no tablado. Não tinha mola no tablado. É verdade, rapaz. Por isso que hoje em dia o pessoal faz mais ginástica, porque o tablado melhorou. Eu falei assim, uai, melhorou, opa, Deus me dando mais uma oportunidade de novo. Voltei a treinar, no ano seguinte fiquei em 5º do mundo no solo, 7º do mundo no salto. Eu falei assim, opa, mais velho, mesmo assim eu tô com chance. Então, pera um pouquinho pra gente falar dessas coisas boas. Pra lembrar pra vocês, vamos lá, dar um link, compartilhar o vídeo. E não esquece, sabe aquele sininho lá? Então vai plim, e aí se inscreve no canal. Nós temos cada dia mais entre nós aqui nessa nossa parceria. Vamos lembrando realmente essa coisa, voltando um pouco atrás, deixar o suspense aí para você contar a história da sua performance no solo em 2016 e que também foi a última Olimpíada, sua 5ª Olimpíada. Então deixa eu contar um pouquinho, porque tem uma coisa, gente. Chegar a uma Olimpíada é uma vitória gigantesca. São pouquíssimos os atletas no mundo, principalmente se pensarmos em esportes individuais, que conquistam medalha, que vão ao pódio para ganhar uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze. Então, chegar a uma Olimpíada é uma coisa fantástica. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, até para ir dividindo vocês falam tão bem os dois, e tem tanta. E vocês falam com prazer. É bacana, é muito bacana isso. Ele tá me lembrando da Olimpíada do Japão agora, com finalmente o ouro feminino, né? E as lágrimas nos olhos dele, e eu berrando que nem um maluco. E a gente ficava ali de madrugada, né, cara? De madrugada. Eu acordava 2 horas da manhã para ir pra televisão, para poder fazer. Mas foi bacana, né? Foi bacana. É uma experiência e edifica tudo. Todas essas histórias que a gente fala do anterior, quando vem uma geração como essa, da Rebeca, faz toda a diferença. Valeu a pena o início da Dani, o meu início, porque a ginástica ela é pouco tempo conhecida nacionalmente. A primeira medalha foi em 2001 com a Dani. A gente está agora 22 anos. Em 2021 depois, que eu tenho 20 anos, para que se chegasse a possibilidade da medalha de ouro feminina. Sim, muito tempo depois. Muito tempo não, curto tempo, né? São 2 décadas, mas agora a gente vive algo que é muito bom. Nós viramos uma referência mundial da ginástica. Isso é impagável. Fantástico. Por isso que as lágrimas vêm mesmo. Porque claro, valeu tudo a pena. E tem que vir. Mas eu estava falando dessa coisa de Olimpíada. A sua primeira foi em Sydney. Foi Sydney. Eu vou lembrar alguns nomes aqui. Por exemplo, o Ryan Thorpe foi um grande destaque Nosso Guga. Na piscina. A Cat Freeman no atletismo. Outros heróis olímpicos. Você Final da carreira do Tandy e Giovanni, que eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu era o mascote do Brasil. Então, como mascote, eu acabei conhecendo nosso Gustavo Kirten, que eu tenho um respeito gigantesco pelo nosso Guga. O Guga. Robson Caetano, Flávio Canto, nossa Marta do basquete, Oscar já indo mais ali com a parte administrativa do Brasil, pessoas que a gente é ídolo até hoje e que eu tive a oportunidade, através do esporte, de conhecer, assim. Quem era, em 2000, seu ídolo maior ou sua ídola maior? Em 2000, era a seleção russa e uma delas que estava competindo era a Svetlana Korkina, que ela quebrou muitos tabus porque geralmente as ginastas eram mais baixas e ela já era mais longilínea e era campeoníssima, tinha uma postura maravilhosa, incrível. Então, ali naquela época, a seleção russa nessa época, com certeza, era uma seleção que eu, como ginasta, me inspirava para o futuro. E as americanas já vindo ali por fora, mudando o cenário da ginástica também. Ela antes de Simone Biles, ela foi a maior campeã
da ginástica da história, Svetlana Korkina. Verdade. As Bonibais agora, mais recentemente. Mas em 2004, que foi minha segunda Olimpíada, já teve uma troca totalmente de seleção, que Então vamos era seguir. a Romênia que dominava a ginástica nessa época. Saímos de Sydney e fomos para Atenas. Com Pronto. Andréa Raducan, Simona Manar, Gina Gogian, Maria Olaru. Então, são ginastas que mudaram totalmente o cenário olímpico. Já em 2008 começa o grande domínio americano, que muda totalmente o cenário novamente da ginástica. Então já fomos para 2008, já estamos em Pequim, aí ele já está também, você estava lá, ele já estava também. Atenas ele estava. Ele tinha sido um dos convidados das jovens promessas olímpicas para fazer aquela parte do Comitê Olímpico Internacional que leva um atleta de cada modalidade do seu país que tem destaque naquele ano para já fazer parte dos Jogos Olímpicos. Mas eu digo que ele não estava na competição. Não estava na competição. Pequim. Então, quem era seu grande ídolo em 2008? Na ginástica, em todos... Tudo. Olha, Galvão, eu não vou ser hipócrita. Eu sempre gostei muito, muito do vôlei. Assim, tipo, tinha a Fabizinha, pra mim, é uma pessoa que realmente eu me inspirava por conta das atitudes dela em campo. Eu acho que um campeão... Atitude em campo, atitude na vida, posicionamento, tudo isso. Eu gosto muito de pessoas que falam o que pensam, seguem e vão firme. E também entendem que se erram, tá ok, desculpa, errei, porque o que eu vi muito na Fabi, na carreira dela, é uma pessoa de muita força e fibra. Ela fazia o time todo ter uma diferença, e isso é muito bom. Liderança não é todo mundo que tem. O meu esporte, por mais que seja um esporte individual, eu tenho equipe também. E muitas vezes eu tinha que me colocar como um líder para que eu conseguisse comandar o esquema do time, porque você tem que se colocar num local mostrando seus resultados, mostrando quanto você treina, mostrando seriedade, mostrando confiança. Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade, esse é o principal. Então, a Fabi, para mim, sempre foi um exemplo de atleta nacional. Eu acho que ela é o que me inspirava naquele momento. Muito bem escolhido, cara. Muito bem escolhido. A Fabizinha é demais. Mas me conta uma coisa. Eu perdi a conta de quantas Olimpíadas eu fui, mas eu não pude, né? Eu uma vez cismei na vida que eu ia jogar basquete, mas a melhor troca que eu fiz na vida foi quando eu tinha 23 anos, troquei a bola de basquete pelo microfone. Foi a melhor troca que eu fiz na vida. Então, eu nunca consegui, eu sempre fiquei imaginando, mas sem conseguir saber exatamente o que é viver aqueles dias na Vila Olímpica. Todo mundo, o restaurante, todo mundo junto, e vai daqui, vai dali, e gente que chega sorrindo, e chega com a cabeça baixa, e vocês, com essa união que vocês têm, dessa coisa bonita de irmãos, de um puxando o outro, como é que era? Vamos por parte. Vocês ficavam juntos na Vila Olímpica ou cada um na sua? Não, a gente sempre procurava ficar juntos. É claro que quando você está na Vila Olímpica, você tem que seguir as regras que são ditas ali pelo Comitê Olímpico Brasileiro e, claro, por suas confederações. Mas a gente da ginástica em Pequim, como o Diego era o único menino que foi competir, ele ficava muito com a gente também, porque o médico era um só, claro. A coordenação era uma só, então sempre que dava ele estava junto com a gente. Só que agora a gente vai também dedurar algumas coisas. É isso que eu quero saber, daqui a pouco eu quero Meu perguntar. irmão nunca teve problema de peso. E em Pequim foi muito engraçado, porque assim... Ele já tá rindo ali do lado. Ele nunca teve essas questões Ela tá contando uma fofoca pra colocar terceiros no meio. Coloca. Vambora. As ginastas, meninas, sempre tiveram Hoje em dia não, tá bem diferente. Mas naquela época a gente tinha muita restrição com a alimentação. Uhum. Então a gente sempre ia almoçar com o treinador e o treinador ficava olhando o que a gente estava indo come colocar mais, no prato. Isso não. Então, a gente aprendeu, às vezes, a colocar tipo, embaixo de uma alface, a gente colocava macarrão, colocava alguma coisa que dava pra gente comer alguma coisinha eu nunca a mais. Vi. Esconder macarrão debaixo da alface eu nunca ouvi falar. E aí, teve um dia que o Diego chegou assim pra gente,
me ensinem a fazer isso aqui que eu não sei. Aí a gente, o quê, Diego? Esconder comida embaixo das coisas. Porque os meninos nunca precisaram fazer isso. E nessa época, em Pequim, ele emagreceu 10 quilos por conta da dengue. E mesmo assim, o treinador dele estava muito no pé dele por causa do peso dele. E aí gente, eu ri muito, porque eram coisas que ele não precisava fazer. E era muito engraçado. Toda vez que a gente ia almoçar, que ele ia almoçar com a gente, ele ia assim atrás da gente, e ele ia vendo como a gente fazia, ele colocava ali o macarrão embaixo do alface. Mas você não precisava esconder. Você escondia de parceiro. Não, Porque nessa época. A gente teve gerações, né? Períodos muito diferentes. Nessa época. Sérgio, água aqui, por favor, Sérgio. Água aqui, por favor, que eu já vi que o Diego tá sem água ali. Pode ir falando, Diego. Pode ir falando, que o Sérgio já passa aqui e já coloca água. Não, mas nessa época a gente estava com um peso mais controlado. Mas assim, é que até Pequim, o treinador ainda era o psicólogo, o nutricionista, o médico. E na realidade, cada um tem a sua capacitação para estar na. Quem era o treinador? Era o Renato. Meu grande Renato, amigo. Desculpa. Grande amigo, uma pessoa que. Mas ninguém Fala sabe. o nome inteiro dele, gente. Renato Araújo, o querido Isso, amigo. isso. Foi ele que me fez ter todos os resultados que tenho. Foi ele que me fez ser resiliente do jeito que sou. Foi ele que me fez ser competitivo. Foi ele que te impedia de comer? Não, Não, ele nunca isso é uma fazia fofoca isso. do bem, é porque eles nunca tiveram isso. Isso é mais a gente que estava acostumada com isso, na verdade é mais pro lado engraçado, Moleque, porque ele nunca precisou disso. E o Renato, desculpa, foi uma brincadeira, porque mas não são é- fofocas saudáveis, não são fofocas Claro, ruins. fofoca saudável, tá levando na boca. A gente já escondeu, Galvão, a gente já escondeu chocolate, a geração da Georgette 96, a gente escondeu chocolate numa tubulação de ar-condicionado. Como é que é? Aonde isso? A gente, nos Estados Unidos, no camp do Bela Carole, a gente entupiu uma tubulação de ar-condicionado com chocolate. Você mais quem? A gente quem? Eu, Úrsula, Soraya, Kelly. A Úrsula Flores, que é a irmã do Roger, a Isso. Soraya Carvalho, atleta olímpica. Era muita gente. Beatriz Degani, Mariana Gonçalves. E tome chocolate no tubo do ar-condicionado. Você alguma vez escondeu chocolate no tubo do ar-condicionado? Não, de maneira alguma. Eu não tenho problema nenhum com alimentação. Meu problema com alimentação, até em Pequim, foi muito diferente. Como eu me alimento pouco, a nutricionista ia almoçar comigo. Eu fiz a primeira vez que eu fiz um acompanhamento com suplementação que eu nunca tinha feito. Eu nunca tive o hábito de fazer absolutamente nada, porque a minha geração foi uma geração que era heróica mesmo. É na cara e na coragem, é o que tem. Não tem o tablado olímpico, mas vai lá e chega no outro tablado também tá bem. O que tem para se alimentar, se alimenta. A gente nunca teve muitas questões perfeitas. A gente melhorou muito a ginástica desde 2006. Foi melhorando por conta de patrocínio. A ginástica está no patamar que está porque teve apoio financeiro. E porque tiveram os resultados e porque vocês valorizaram o nosso trabalho. Que nada seria se a Globo não tivesse comprado na época a briga da ginástica. Verdade. É principal isso. E eu tenho total Mas acima de tudo, vocês na frente com esse esforço e essa aspiração. Então, deixa eu ficar nesse clima da Vila Olímpica. Vamos lá, pra gente rir um pouco. Quer dizer, vocês comiam juntos ali, mas tinha convivência com atletas de outros países, e atletas famosos, ou não? Tinha aquela coisa, olha quem está aqui sentado do meu lado. Tinha. Vocês lembram de algum momento? Nossa, olha quem está aqui comigo. Você lembra de algum momento assim? Na primeira Olimpíada, na verdade, foi até um pouco mais fácil em relação aos atletas que eram nossos ídolos brasileiros. Por eu ser a menorzinha, então eu acabei sendo a mascote. Acabei conhecendo muita gente. Você com essa altura toda, mascote do time de Minhas vôlei, com aqueles caras melhores daquele fotos tamanho. são no meio do time de vôlei, no time de basquete. Eu pequenininha com o time todo de vôlei, basquete. Então, são as minhas melhores recordações. Mas também, por exemplo, a gente está almoçando aqui, você olha para frente, você vê o Usain Bolt. Aí você fala assim, caraca, olha quem está aqui na minha frente. Olha quem está ali. Mas isso é uma coisa que marcou muito nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Quando o Bolt passava, ele movia multidões de atletas atrás dele. E, eu sempre tive um perfil muito mais reservado. Eu sempre vejo as Olimpíadas do Rio como eu sempre fui, porque
eu ia lá pra competir. De verdade. Eu não tinha nenhum momento de deslize meu ali. Eu não queria, porque eu não queria me arrepender depois. Eu fazia tudo mais correto. Eu tenho a vida inteira pra curtir, pra fazer várias coisas. Aquele momento, pra mim, era um momento único. Nori, medalhista olímpico comigo. A gente ficava no mesmo quarto. O Nori não parava 1 minuto dentro do quarto, porque ele estava deslumbrado com aquilo, queria ver os atletas. Eu falava assim, Nori, menino, volta para esse quarto. E mesmo assim, medalhista olímpico, cada um tem um perfil, gente. Cada um tem perfil. O meu era ficar dentro do quarto lá, com medo de andar até o banheiro e me cansar. O dele era tá ali feliz, tá lá curtindo. E também é certo. Não existe fórmula para o sucesso. Claro que não existe fórmula, não existe fórmula para o sucesso. Mas além de ver os homens. Olha o Usain Bolt ali. Olha aqui o pessoal do Brasil. Eu tive o prazer de, na primeira Olimpíada, estar sentada almoçando e ver o William Thorpen na minha frente. Ter treinado no centro de treinamento da Austrália, que o William Thorpen fazia a preparação física dele de ginástica artística. A preparação física dele não era da natação, era da ginástica. Olha. Então, a gente via ele no ginásio lá na Austrália. Tive também prazer de conhecer grandes ídolos da nossa seleção de futebol, que, gente, desculpa, eu sou fã de futebol. Você é Flamengo também? Sou Flamengo. Mas hoje em dia eu gosto de ver um excelente Então somos jogo. 3 aqui. Hoje deu unanimidade, pô, tá bom. Então, e você ter o prazer de, por exemplo, ver o nosso tetracampeão, Dunga, ver o Neymar no início da carreira dele, na Olimpíada de Londres. Mas olha Só que eu não tirei foto com ele, eu tirei foto com o Lucas. Mas tirou foto com quem? Com o Lucas. Ah, tá bom. Porque eu sempre tive um carinho muito grande também pelo time de São Paulo. E na época os dois despontaram juntos. É. E aí eu fui muito educadamente na época, eu nunca fui aquela que fui direto no atleta. E eu fui pedir pro Rodrigo Paiva. E na época ele falou, pede pro Mano. Aí eu fui lá e pedi pro Mano. Falei, pô, Mano, eu sei que todo mundo chega direto neles, mas eu acho que, por respeito, posso tirar foto? Ele falou, pode. Aí teve até a brincadeira, vai lá, Neymar, vai lá, Neymar, vai lá, Neymar. Eu falei, não, eu quero tirar foto com o Lucas. Olha aí, tá vendo? Mas sou muito fã do Neymar também. Você ia interrompendo ela com o quê? Não, eu ia interrompendo porque ela fala isso, a gente vai lembrando de várias histórias nossas. Eu pensei, não é nem por Jogos Olímpicos, mas todas as vezes que eu vejo o Guga, todas as vezes eu fico emocionado. Porque, pra mim, ele é o exemplo de resiliência de atleta. Eu vejo um atleta e eu vejo a maneira como, a conduta que ele tem. Porque a gente tem que mudar a conduta. Nós somos exemplos de perseverança, de superação. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar também como esperança para as pessoas. A gente... todas as vezes que eu vejo ele, eu fico emocionado. Todas. Olha aqui. Reza a lenda. Vamos ver o que vocês vão falar. Reza a lenda. Você está casada, muito bem casada. Seu marido é coreógrafo, bailarino, diga o nome dele. Fábio Castro. Fábio Castro. Vocês se apresentam juntos em alguma não, coisa? Não, ele... Porque nós vamos entrar nessa história de ele circo tem já trabalho... já. Tô doido para ir ao circo. Ele trabalha com o nosso querido Bochecha. Ele é coreógrafo e É bailarino do nosso verdade, querido do Bochecha. balé do Bochecha, é verdade, verdade. Desculpa, falha minha. Falha minha. Tá muito bem casada. Diz que tá bem na vida, né? Com certeza, sempre. Nos momentos altos e baixos, eu sempre tô bem. A vida, ela é cíclica, ela dá volta sempre. Eu nunca te vi sem dar risada assim, eu acho Não, bacana, eu sou muito né? feliz, eu sou uma muito pessoa legal. que sempre tô feliz. Então vamos lá, reza a lenda, esquece relacionamentos agora. Reza a lenda que na Vila Olímpica tem muita paquera, tem mesmo? Tem, nunca passei por ela, mas tem. Não, tem bastante. Eu passei longe. Eu passei longe dela, mas Vocês tem, são muito tem cara muita... de pau. Não, é porque a gente da ginástica, a gente sempre foi os primeiros a entrar e os primeiros a sair, porque a ginástica é uma das primeiras competições. E a Vila vai rodando, né? E a galera da ginástica sempre foi muito realmente... Essa disciplina de chegar no lugar, saber o que a gente vai fazer e ter esse foco, a gente sempre teve muito isso, muito firme. Tipo assim, eu via quando a gente ia almoçar tudo, mas eu sempre fui muito reservada, que nem o meu irmão. Eu nunca fui de ficar andando muito pela vila, nada. Andava quando acabava a competição, porque aí já tinha acabado a minha responsabilidade, já tinha cumprido o meu papel, e aí sim eu ia conhecer a vila, ia na
na área internacional, porque são coisas que você tem que trazer também de recordação. Claro! Não, Porque mas- você tem que ter esse outro Mas lado. a vila deslumbra muito. Porque você imagina só, você tem um restaurante lá 24 horas, com fast food, com sorvete, com todos os tipos de comida. É comida brasileira, asiática. Não tem como você não se deslumbrar. Por isso que eu acho que os treinadores ficam muito preocupados. Tem a área de convivência lá, que você joga o ping-pong, que você conhece as pessoas, rola a paquera assim. Rola assim, a paquera é. assim. A Daniela, ela tá mentindo. Tá mentindo, porque ó, tem de histórias da Daniele também, ó. Agora eu É, Daniele, ó. Agora eu quero Vou saber. até beber um gole d'água Ah, aqui, ó. bebe um gole d'água aí. Aproveita, Não. vai lá, plim, se inscreve no canal. Não, ele tá cada dia melhor. distorcendo a irmã dele, porque a irmã dele sempre foi mais séria que ele em coisas assim. Ele quer dizer que teve mais paquera pro lado dele que do seu? Não, teve mais paquera pro lado dela, tá, Galvão? Mas eu não vou ficar aqui queimando ela, não, tá? fica, não. Porque ela tá casada, ela não quer falar nada, então tá tranquilo, tá Deixa tranquilo. tá na boa, tudo bem. Tá tudo tranquilo, tá Mas essa tranquilo. coisa do deslumbre também é preciso controlar, né? Sim. É preciso controlar o deslumbre. E quando a A Vila gente Olímpica, vai- eu visitei Vila Olímpica, né? De entrar lá dentro, eu falei assim, gente, o que é isso? É o parque Como de- eu- a como eu queria ter Disneylândia do ficado aqui- atleta. como eu queria ter ficado aqui um mês. É a Disneylândia do atleta. E quando é ele poder de... vai- Olha, cara, é a Disney do Disneylândia atleta. do atleta. Mandou E a gente, muito quando vai bem. ficando mais velha, por exemplo, eu que fui para 5 Olimpíadas, na minha última Olimpíada, eu era basicamente a pessoa que ficava abaixo dos técnicos com as meninas ali. Então, e tendo essa responsabilidade de saber que a gente estava num compromisso, num comprometimento com o nosso país. De ter esse lado, de também, lógico, não ser igual o técnico, né? Não pode, não sei o quê. Mas ter o cuidado de mostrar para elas que elas poderiam curtir aquilo ali, mas que antes tinha todo a responsabilidade da nossa do esforço que a gente tinha feito para estar ali, porque ali a gente estava numa equipe, a gente tinha se esforçado muito para estar ali como equipe, e você ter esse lado também meio mãe de mostrar para elas que tem todo o momento certo. Eu acho que a experiência te traz isso com uma tranquilidade, de poder mostrar para os jovens que eles podem sim aproveitar aquilo, mas de maneira consciente, não se abstendo daquilo que eles foram para fazer ali. Vamos falar de fim de carreira para a gente entrar no que vocês estão fazendo no momento atual. Tem uma... Cara, começou agora, há poucos dias. É um negócio espetacular, cara. É uma coisa... O Igor está me dizendo o que é, Igor? O que foi? Ah, ele está dizendo que faltou falar da medalha de prata. Mas eu vou falar agora. Estou falando de fim de carreira, cara. Mas, bom, o Igor ele me perturba faz anos. Faz anos que ele me perturba aqui. Eu não vou falar que eu conheço ele há muito tempo, porque aí eu acabo dedurando a minha idade também. Porque... Deixa pra lá. Mas você competiu até 2021, é isso? Até 2021. Até 2 anos atrás. Até 2 anos atrás, Quer dizer, você- representando o nosso Mengão. Quantos anos foram? Foram 32 anos de carreira. 2021, qual foi o ano que você ganhou o brasileiro? 2020, não foi? Foi 2001 e encerrei em 2021. Em 2021. Não, o título lá de que você ganhou nacional do individual geral foi 2020? 2020, não foi? Foi 2018. 2018. Olha Olha quanto só, tempo cara. depois ainda ganhando individual geral, somatório dos aparelhos entre as brasileiras. Olha o orgulho dele da irmã, Não, tá tem vendo? que falar, porque Tem são que mais falar. de 10 títulos nacionais. Você São imagina. 14 títulos. São 14 anos. Você Só pelo Flamengo individualmente são 11. Vem cá, falar disso, Flamengo. teve uma época que era vocês vão me lembrar o nome dele aqui. Eu lembro, mas é difícil, tem que falar como é que é. O técnico, esse que você... Oleg, Oleg Ostapenko. Oleg Ostapenko, exatamente. Mudou para Curitiba, foi para Curitiba. Você foi para lá e não gostou. É porque naquela época... Você não gostou dele. Não é isso, Galvão. O Oleg foi super importante também. Ele foi importante pra ginástica brasileira, Para foi nossa muito. ginástica foi brasileira. importante até Salve. para sua medalha mundial. Para minha medalha mundial, para a primeira medalha mundial, já foi muito importante a vinda dele para o Brasil. Infelizmente, ele faleceu há 2 anos, né? lamentavelmente. Não foi de Covid, o dele foi realmente... Ele já vinha enfrentando um problema de coração há bastante tempo. Então, Há 2 assim, anos.
A ginástica mundial, na verdade, deve muito ao Oleg também, não é só o Brasil. Mas por que você, o Flamengo foi para Curitiba, Porque ninguém ficou um naquela pouquinho, época- voltou pro Flamengo não, para é depois porque ter que naquela voltar? Não, você não época- fala, mas eu falo. Não é isso, não. Você sabe o que acontece? O clube cobra que ela esteja lá, a seleção cobra que ela esteja lá, a treinadora quer que ela esteja aqui, o outro quer que ela esteja lá, e ela fica numa sinuca, porque ela não tinha o que fazer. Ela estava só recebendo ordens. O clube pagava ela, mas queriam que ela estivesse em outro lugar. O que ela fazia nessa época? Ela não tem como fazer. Então, e principalmente porque era uma menina de 16, 15 anos de idade. Ainda não tá com. Não tem a opinião formada em absolutamente tudo. Então, as pessoas elas ficam desenhando muito, mas essa é a realidade. Você viu que irmão protetor que você tem? É a grande realidade. Pegavam e colocavam lá no meio da história. E nessa época, pra gente fazer parte da seleção, a gente tinha que estar em Curitiba. Porque Obrigatoriamente. Era seleção permanente. Então, É. pra estar na seleção. Né, tinha que eu estar puxei lá. esse assunto porque eu achava que deveria ser dada a devida importância ao Oleg. Sim, pelo- o pelo- Oleg. pelo trabalho. Não, ele é Tudo sensacional. que todos fizeram, você fala do Renato, fala da Georgette, mas o Oleg, a importância mundial, o peso dele e um momento de crescimento da ginástica o brasileira. Oleg, quando ele veio, optou por vir para o Brasil em 2001. Vindo para o Brasil, ele já teve uma mudança no cenário de questão de visão das pessoas em relação ao Brasil, porque um técnico como o Oleg, que já era mundialmente conhecido, já trabalhava desde a ex-União Soviética, que veio trazendo várias medalhistas olímpicas, trabalhando com várias medalhistas olímpicas. Ele era treinador de campeãs olímpicas do Campeãs, individual geral. Ah. Não só do individual geral, de solo. É um cara que tinha um renome muito grande. E a ginástica... E um conhecimento muito grande. E a ginástica valoriza demais por nós sermos um esporte subjetivo, que o olhar da pessoa vai definir. Hoje em dia a gente tem a televisão que pode ajudar em algumas coisas, mas na ginástica você não pode O VAR pra contestar... gente é ruim. A gente, Agora é ruim, né? Claro. a gente não pode contestar o desconto do árbitro, por exemplo. O árbitro descontou o que ele definiu, então o árbitro pra gente Não pode, é um pode semideus. nunca contestar? Não, A não gente pode. não pode contestar. Eu vi Não. agora recentemente. Mas a gente pode contestar sobre a nota de partida, que A é nota de que é a partida, nota de que é da dificuldade. dificuldade. Por exemplo, você falar, o árbitro falar que aquele elemento da sua atleta não valeu, e aí o país falar que sim, que valeu. E aí eles é o famoso VAR. Aí eu vá. Aí revisa na TV. Mas pra Só ser mais que mais no simples, VAR né? da ginástica, você não revisa no tempo, na velocidade E não dá para normal. revisar o conceito de um jurado na nota final que ele Mas deu. pra ser até mais simples, Galvão, você imagina só, existe lá o duplo twist escarpado da Daiane, que é na posição em 90 graus. Se a pessoa faz ele na posição de 90 graus e é considerado como uma posição de flexionar do joelho, ele vai lá e fala assim, não, ela fez na posição de 90 graus. Aí vai voltar o exercício e valer o valor dele. Que é o que acontece. A única coisa que pode contestar é o que foi feito. Mas o que foi descontado, o árbitro achou que a ponta de pé desse foi menor que o do outro. Não dá para contestar o conceito, a É. forma Mas com às que- vezes com que o acaba juiz deu. mudando a nota final, porque quando você tem um valor, por exemplo, ela fez na posição carpada e o árbitro considerou grupado. Aí pede o VAR. Explica para as pessoas qual é a diferença do carpado para o grupado. Carpado 90 graus o corpo. E o grupado você faz com o joelho dobrado. Flexionar. Como se trouxesse o joelho junto ao peito. Sim. Só que no código de pontuação, o grupado, ele tem um valor menor que o Claro, carpado. porque o Então, outro por mais esticado é exemplo, mais difícil. A pessoa que é o árbitro D, que é o que vê a nota de partida, ele considerou grupado. Só que quando pede a revisão do vídeo, estava carpado. Acaba interferindo um pouquinho na nota final, porque como o valor é maior... Mas aí o jurado é obrigado a aceitar. O VAR mostrando ali, ele é sim, obrigado a aceitar. É obrigado a aceitar. Mas, às vezes, também você pode pedir a revisão e pode ainda se dar pior, porque ainda pode descer mais ainda a nota. Olha só. Olha, esse negócio de VAR é muito complicado para... Pra ginástica não é bom, VAR. Não, é complicado para tudo. O VAR é complicado para tudo. Mas você... E o país tem que pagar pela revisão. Ele tem o valor que ele tem que pagar para pedir essa revisão. Aí, tá fácil. Se o país está correto, o dinheiro volta. Senão o dinheiro fica para a FIG. Bacana, tá certo. Você parou em 2021, agora eu vou para a parada do Diego para a gente voltar para a medalha de prata. Caiu sentado, em 2008, a medalha era sua.
caiu no início da sua performance de cara em 2012 em Londres. Você mesmo já disse que aí foi lá para baixo, se contestou, difícil, aí precisa uma força muito grande. Aí você vem no seu país, no Rio de Janeiro, com mais idade do que os outros atletas, e repete o mesmo exercício para finalizar que você tinha caído, ou estou errado, o mesmo exercício que você tinha caído em 2008. Eu repeti, eu iniciei com o mesmo que eu fiz em 2012. E terminou com o de 2008. Não, e o segundo, o mesmo que eu caí Ou seja, você se enfrentou mesmo, você se autodesafiou. Deve ter sido assim, quando você faz o primeiro exercício, que era o 2002, pá, tô aqui, tô vivo. Aí você vem, faz o 2008, pá, tô vivo. E aí foi, dali pra frente, dá pra pensar, passou um filme, você diz assim, eu vou ganhar medalha, eu vou ganhar medalha, eu vou ganhar medalha, ou não se pensa nisso? Então, Galvão, como aconteceu foi o seguinte. Primeiro que a minha classificação olímpica foi muito difícil. Porque eu já era mais velho e a comissão técnica não achava que eu teria condição de ser medalhista olímpico. E eu entendo. Você imagina, você foi para 2 Jogos Olímpicos, você não foi medalhista. Você ser, no terceiro mais velho, ser medalhista é muito difícil. E eu me coloco no lugar das pessoas que decidem. Só que eu fui muito justo minha carreira inteira. Então, consegui me classificar muito em cima da hora. O meu treinador tinha sido afastado por problemas graves com a justiça. Fui para os Jogos Olímpicos com outro treinador, que foi o treinador do Zanetti, que foi uma decisão minha, que foi quem acreditou que eu podia estar nos Jogos Olímpicos. Tudo era uma novidade para mim. Eu cheguei nos Jogos Olímpicos, a minha cabeça estava a milhão, e as pessoas não achavam que eu estava normal, porque eu me fazia sempre de tranquilo, porque eu sabia que era a minha única... Na minha cabeça, era a minha última oportunidade. Era o teu momento. Eu falava assim, tem que ser agora. Eu trabalhei muitos anos para isso e eu mereço esse resultado. As pessoas mereciam aquele resultado, porque o que eu sentia é que eu estava lá por conta das pessoas. Não era só por minha causa. As pessoas acreditavam muito que eu podia. Então, eu competi o primeiro dia, me classifiquei para a final. Aquilo para mim já foi uma vitória de um tamanho que eu não sei explicar, porque chegar num terceiro Jogos Olímpicos com 30 anos de idade e ser finalista olímpico na sua casa, aonde eu tinha feito história nos Jogos Pan-Americanos, aonde tudo da minha vida tinha acontecido de principal. Meus maiores momentos felizes da minha vida foram na Barra da Tijuca. Meus maiores momentos felizes foram na Barra da Tijuca. Então, eu peguei na final, quando eu entrei, eu não tenho como negar que eu estava tremendo, eu estava muito nervoso. Porque eu entrei, quando eu lembro, eu era o segundo a competir, o ginásio abaixo gritando meu nome, mais de 15 mil pessoas gritando o seu nome. Bonito. É uma competição que só um atleta compete no momento, então você e sua responsabilidade. Foi o primeiro atleta antes de mim na final, que foi o japonês, o Shimura. Depois que eu fui dele, tem mais ou menos 1,30 m que a gente sobe de degrau naquele pódio. Nessa hora que eu subi nesse pódio, eu tive algo muito importante para mim, porque muitas pessoas, gente, podem falar que a gente não vai conseguir nada. Só quem vai dizer até onde nós vamos são os nossos esforços e as nossas crenças. Só isso que diz até onde a gente vai. E quando eu subi, eu precisava de uma frase de motivação. E o Marcos Goto chegou, bateu no meu ombro e falou assim: Diego, eu acredito em você. Olha. Você está preparado, você treinou, vai lá e faz a sua parte. Isso foi muito importante para mim, mas mesmo assim, era muita gente gritando. Tava uma loucura, eu fico todo arrepiado só de lembrar. Eu andei, você anda para cá 14 metros, não, 14 não, uns 8 metros, mais uns 8 laterais. Nessa hora que eu andei, minha perna tremia. Olha só. E eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não desisti antes? Porque bateu um nervoso mesmo assim com tudo. O que eu fiz? Eu desci, me ajoelhei, porque minha perna estava tremendo muito, e eu sempre fiz muita oração antes. Óbvio que eu também orei, mas nesse momento eu pensei, eu me ajoelhei e falei assim, Diego, levanta essa sua cabeça, você treinou, é seu momento, você merece isso. Vai lá, enfrenta seus problemas, seus medos, seus fantasmas e faz o que você tem que fazer. Galvão, na hora que eu apresentei, eu sabia exatamente o que eu ia fazer naquele momento.
Fiz a primeira acrobacia, que foi a que eu caí de cara em Londres. Fiz a segunda acrobacia, que foi a que eu caí de bunda em Pequim. Fiz a terceira acrobacia, que era um duplo twist escarpado. Fui pra parada de mãos, que era um momento que era importante na série, que tem que ter, que é obrigatório. É obrigatório. Fui pra a outra passada, que é a passada mais difícil da minha série. Cravei a acrobacia. Fui pra passada que era ao rolamento, que o Marcos Goto tinha pedido pra fazer estendido, mas na hora me veio, faz o flexionado pra você garantir essa medalha. Fiz o flexionado. Então dá pra pensar mesmo durante o exercício. Quando eu fui pra última acrobacia, me veio a queda de Pequim. Nessa hora eu falei assim, vai lá e arrebenta, crava isso. Fui, quando eu terminei, eu saí, foi uma alma lavada, não é por medalha, ô Galvão. É porque eu falei assim, Deus, obrigada, eu consegui fazer meu papel aqui. Com a minha mãe na arquibancada chorando, com a minha família, a Dani lá chorando, se derramando, a Glenda transmitindo. Dessa vez não foi você, mas fui eu. você também estava lá com o meu coração junto, que foi você que iniciou a minha carreira. Isso tudo, ô Galvão, que eu falo para as pessoas é o seguinte, é para as pessoas não desistirem do sonho delas. Eu não sou melhor do que absolutamente ninguém. Eu só sou o cara que não desisto dos meus sonhos. Que bom. E depois disso, a gente ia falar de sonhos, de momentos, Tá emocionado. né? Mas bonitinho. Porque esse momento, não só para ele, Galvão, acho que eu falo pela minha família, né? E eu tava lá, eu não consegui narrar a série dele. A Glenda até me perguntou assim, você vai conseguir falar? Eu falei, Glendinha, não vou conseguir. E ali, conforme ele vai falando, é porque ele lembra dali do momento dele, ali no ginásio, e eu lembro do momento, eu no ginásio, só que eu lá em cima, vendo e só vendo acontecer. E aí, quando ele foi passando a primeira acrobacia, eu, como irmã, já estava emocionada. Passou a segunda, passou a terceira. Quando ele finalizou, Galvão, para mim, como irmã, que passei tudo o que ele passou junto com ele, eu me sentia tão medalhista quanto ele. E foi. Porque eu sabia da história dele, da luta dele. E quanto ele sofreu para estar no Rio 2016. A gente não gosta de falar, nem criticar ninguém, porque a gente sempre foi da política e minha mãe ensinou isso muito a gente. Se vocês querem uma coisa, façam. E só vocês podem fazer por vocês. O que as pessoas falam, o que as pessoas fazem para prejudicar, isso nunca teve no nosso contexto. Mas quando a gente lembra a história, que a gente sabe o real, tudo que ele passou para estar ali, eu me emociono cada vídeo que eu vejo da Olimpíada, eu me emociono com cada fala que eu vejo da Olimpíada, e principalmente quando as pessoas repetem a frase dele que ficou muito marcada. A primeira eu caí de bunda, a segunda eu caí de cara, e a terceira eu fiquei de pé. Linda a sua emoção, ele está emocionado, eu também estou. Vocês são pessoas muito importantes na história do esporte brasileiro. E essa coisa, essa união de vocês é muito bonita, é muito marcante. Mas a vida não acaba quando se para de competir. Não. Meu amigo Paulo Roberto Falcão, vocês gostam de futebol, ele me disse uma vez que o atleta parar é como morrer uma primeira vez. Sim. Você deve ter sentido isso, claro. Ele tem um pouco de razão nisso. Tem. Fica faltando alguma coisa na vida, né? Sim. Fica. Mas a vida continua. E agora eu quero ir pro circo. Pronto. Agora vamos pro circo. Deixa eu juntar tudo aqui, guardar isso tudo aqui, botar tudo bacana, botar tudo direitinho. A gente vive muito de falar das coisas que acontecem fora do Brasil, né? Então fala assim, o Circo du Soleil. O Circo du Soleil tem Lindo. muitos É ex-atletas. maravilhoso. Tem São muitos ex-ginastas. Ex-ginastas, é isso que eu estou dizendo. Ex-ginastas que fazem aquelas coisas maravilhosas. Tem a coisa acho que chama Holiday on Ice, não é isso? Do gelo. Do gelo, que são muitos patinadores olímpicos das Olimpíadas de Inverno. Então, agora, gente, começou dia 9 de junho agora,
E é bacana porque aqui, quando eu saio do estúdio, que eu vou na minha sala, eu vou na janela, eu vejo lá azulzinho, aqui pertinho, o circo. Como é que chama o circo, Diego? Vostok, o circo do Diego Hipólito. Mas, o Galvão, sabe o que é mais engraçado? Porque o tema nosso é cinema, né? Então a gente homenageia vários filmes, né, lá dentro. É uma Broadway feita no Brasil. É um musical. É um musical no circo, né? Com cantores profissionais, com orquestra ao vivo, tudo é ao vivo. E também tem algo muito legal dentro do circo, porque eu coloquei no meu número, que eu também me apresento, gente, eu sou mestre de cerimônia, aprendi isso no outro circo que eu trabalhava. Vocês já fizeram circo, os dois? Fizemos, a gente trabalhou no Header Circus, que foi uma super experiência, e foi aí que despertou esse interesse, porque quando eu saí da ginástica, me senti com um tempo muito ocioso. E eu queria fazer algo. O esporte eu faço com o meu instituto. Eu tenho um instituto que eu atendo 200 crianças na Penha. Isso que eu ia te perguntar, continua o instituto? O instituto tá Faz 2 lindo. anos que você abriu? Não tem isso tudo, não. Tem isso um ano tudo, e meio, mais ou menos. E o meu instituto tem aparelhagem olímpica, com treinadores que foram treinadores de seleção brasileira, com um padrão de ginásio igual ao com Clube de crianças Regatas a do partir de Flamengo. 4, 6 anos, não é isso? A partir dos 4 anos de idade Dos até 4, os 12. olha que coisa Isso. bonita. Dos 4 aos 12. Quantas crianças tem lá hoje? Nós temos 200 crianças. Que beleza. Totalmente beneficente. E quando eu fiz isso no Instituto, eu vi que nós somos vendedores de sonhos, Galvão. O esporte é isso. O esporte, ele une. E o circo também. Ali tudo tá certo. Tudo é muito bonito. Então eu quis fazer algo, como eu fiz na ginástica, que mudasse esse diferencial. Tivéssemos uma Broadway no Brasil, com um telão de LED, com uma iluminação decente, muito, muito poderosa. Tem um número meu, que no número aparece as minhas... Antes de você falar do número seu, o que ela vai fazer? A Dani ainda não no está momento, fazendo... eu sou funcionária sem trabalhar por enquanto, porque eu não posso trabalhar. Mas o que você já fez? O que você já fez no Não, circo, tô Dani? brincando. É porque quando a gente fazia no outro circo, a gente fazia o número dos irmãos Hipólito. E que naquele momento eu sempre considero muito especial, porque as pessoas viam a gente competindo, mas tinha vezes que as pessoas viam o Diego, tinha vezes que as pessoas viam a Daniele. E ali eles tinham a oportunidade de ver nós dois juntos. Mas ali, é como um exercício de solo? fazendo acrobacias, dançando. Olha que Então, bacana. o Diego também teve que aprender a fazer coreografia. E nesse momento agora, eu ainda não estou podendo trabalhar, porque eu ainda estou em recuperação. Em recuperação por de conta de uma saúde, coisa claro. que, sem saúde, a gente também não vai a lugar nenhum. Evidente, é Então, preciso eu tô cuidar ali, da saúde. Eu tô ali só nesse momento como espectadora. Mas ela vai ter o espaço dela lá, não vai ter, Claro Diego? que Já que sim. você é o patrão agora? Provavelmente, Claro que tem. provavelmente a gente vai voltar a fazer um número juntos, quando eu puder fazer. Eu vou fazer um número que é uma reprodução de algo que também foi muito especial para mim, que foi um momento que eu participei de um programa de dança também, que foi o Dancing Brasil. Você pôr um monte de reality show. Sim, e aí a gente vai trazer, como é cinema, vai trazer uma coisa muito especial, vai trazer, quando eu puder voltar a trabalhar, uma coisa muito especial, que é uma reprodução que eu fiz no Dancing Brasil, que é uma reprodução de uma cena de um filme do Máscara. E que eu me divertia muito fazendo, Que barato. interpretando a Cameron Diaz. Então a gente vai dar uma reproduzida nessa Tá cena vendo? aí. E é isso. Vem a primeira sensação de que a minha vida acabou porque eu parei de competir. Mas se abre uma outra vida à frente. Então, eu vou fazer propaganda. Ó, Faça gente. propaganda. Vamos lá. É quinta, sexta, sábado, domingo. Quintas e sextas. Dá uma olhada. Quinta-feira tem uma Uma sessão. Sexta, uma sessão. Sábado, 3. Domingo, 3. E feriados, 3 também. Que é isso? A compra é pelo simpla.com.br, ou se não, vai lá no meu Instagram e procura. É um espetáculo, não é porque eu trabalho não, ô Galvão, mas você vai. Você me prometeu, antes ele já tinha Tô falado lá, que vai. Ainda mais, gente, é uma chiqueza o circo. As cadeiras são todas de acrílico, com almofadas, forradas. com telão de Vou estar lá na LED. primeira fila, vou estar ali na primeira fila. Vamos ver, fazer o comercial direito. Fica aqui na Barra da Tijuca. No Aerotown, na Barra da Tijuca. Aqui na Península, no Juro da Península, para quem conhece. Mas quando vier ao Rio, as pessoas muito fazer turismo, vai lá. Vostok do Diego Hipólito. Olha só, Vostok é um circo tradicional, com 150 muita história. anos. Quantos anos? Tá 150 completando 150 anos.
150. Tu é abusado mesmo, cara. Mas ou sempre foi. Agora, como é seu número? O meu número ele é muito Eu tenho interessante, certeza que vai ter. Galvão. We are the champions. É exatamente essa música, We Are the Champion. Vamos lá. A música é campeão do mundo, porque eu acho que tinha muito a ver comigo. É uma música de filme também. A gente no início, antes de eu entrar, os cantores ao vivo cantam. Aparecem cenas minhas caindo de bunda, super telão. caindo de cara, com um telão com mais de 170 placas, um telão muito bonito, imponente. E mostrando a minha história, porque é muito bom. E depois eu entro e faço as minhas acrobacias. Mesmo, gente, com 37 anos de idade, estou fazendo acrobacia ainda. Ainda estou fazendo para dar oportunidade também da gente. Quem não teve oportunidade de me assistir e quiser, vai ser muito bem-vindo. O circo é lindo, ele fala de palavras importantes para a gente se motivar, viver, saber sempre aonde quer. O impossível só era impossível até alguém chegar lá. Então, você chegou, ela chegou, eu cheguei e todos podemos chegar sempre. Todos podem chegar. É uma questão de acreditar, de se superar, de enfrentar as dificuldades. Vocês são 2 exemplos magníficos disso. Eu quero dizer a vocês, algumas vezes, muito obrigado. Muito obrigado pelo que vocês representam. Muito obrigado pelo que vocês fizeram no esporte brasileiro. Muito obrigado pelos exemplos que vocês passam. E muito obrigado por terem vindo aqui. Vocês têm a certeza, eu tenho a certeza de que você... Agora vai lá, gostou, vai lá, entra no canal, vamos ser cada dia um número maior, juntos, mas vocês têm a certeza que esse programa vai marcar um pouquinho essa trajetória de vocês, porque foi uma belíssima lição de força, de perseverança, de superação, como deve ser o esporte e como deve ser a vida. Um beijo grande para os dois. De que Deus abençoe os dois. Obrigado. Gente, Às vezes você precisa de um tranco, de um chacoalhão. E eu sempre tive isso com ele, porque muitas vezes... Eu não dava chacoalhão nela, não. cuidado com o que você fala. Ai, meu Deus do céu. Não, peraí, Diego. Chacoalhão emocional. Tô brincando. Chacoalhão emocional. De, tipo assim... E quando ela fala briga, é discutir o assunto. Não, mas eu sempre fui assim com ela, de verdade. Eu gosto quando ela tá falando, que a Dani fala mais sério. Eu já sou mais descontraído. Eu gosto de dar uma brincadeirinha, sabe, dar uma alfinetadinha ali. Eu já conheço esse seu jeito, seu jeito brincalhão. Então...